Aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabei por não ter espaço lá, que era o que eu pretendia, apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente queira ou não, é o maior clube da América do Sul. Eu acho que ninguém diz não ao Flamengo. A gente tem aí o exemplo do Luiz Henrique. O Luiz Henrique não disse não ao Flamengo. O Flamengo que não conseguiu alcançar os valores pedidos pelo Zenit. Mas o Luiz Henrique deu aval, o empresário do Luiz Henrique queria negociar com o Flamengo, fechar com o Flamengo, só que o Zenit pediu 35 milhões e o Flamengo queria oferecer 30. O Flamengo não quis entrar... Aliás, não teve nem leilão pelo Luiz Henrique. Poderia ter um pelo Almada. E acabou não acontecendo. Por que eu tô falando isso? Porque o Luiz Henrique uma vez disse que ele era fluminense e que, tipo assim, não gostaria de jogar no Flamengo. O Tite uma vez disse que não treinaria nenhum outro clube no futebol brasileiro. Treinou o Flamengo. Esse aí falou a mesma coisa. Treinou o Flamengo. É muito difícil um jogador falar não pro Flamengo. Hoje em dia. Da mesma forma que antigamente era muito difícil um cara falar não pro São Paulo. Da mesma forma que chegou um ano que era muito difícil um jogador falar não pro Corinthians. Isso aí é fase. Só que, lógico, a fase do Flamengo está... Aí daqui a pouco vai completar 10 anos, né? A gente tá chegando em 2027 daqui a pouco. O Flamengo aí alcançou o ápice da sua reestruturação em 2019, né? Então o Flamengo tá perdurando, mas todo time tem uma fase aí, muitos times do futebol brasileiro, de que profissionais não poderiam dizer não. Era oportunidade de carreira, né? De fazer um dinheiro. O Flamengo hoje paga em dia, o Flamengo hoje é um clube com CT estruturado, é um clube que dá estabilidade. É uma pressão absurda? Absurda. Eu acho que nenhuma se equivale à pressão que é treinar o Flamengo, jogar no Flamengo, trabalhar no Flamengo. Trabalhar no Flamengo é uma pressão. Então dizer não, eu não julgo ninguém que não diga não a algo que pode melhorar a sua carreira. Melhorar a sua carreira. Às vezes não é nem questão financeira. Por exemplo, o Gerson ele foi jogar na Rússia, né? O Gerson foi pro Zenit, que logicamente paga melhor que o Flamengo. Só que o Gerson perdeu uma Copa do Mundo, o Gerson era capitão do Flamengo, o Gerson poderia ser bicampeão da Libertadores, o Gerson poderia levantar a taça da Libertadores junto com o Bruno Henrique e Arrascaeta. Entendeu? Ele perdeu essa oportunidade. Aí também é saber botar na balança. O que vale mais? Eu ir pro Zenit ganhar mais do que eu ganho no Flamengo? Aí cada um sabe da sua necessidade também, né? Não tô aqui pra também ficar falando, eu não faria. Eu não sei se eu não faria. Eu não sei, mas eu pensaria, peraí. Eu tô no ano pré-Copa do Mundo, que ele sai em 2025 do Flamengo. Eu tô no ano pré-Copa do Mundo. O primeiro Super Mundial de Clubes da história, eu sou o capitão do Flamengo. E nós temos uma vitória inesquecível contra o Chelsea, né? Vale eu sair do Flamengo pra ir jogar no Zenit? E a gente viu que o Gerson tava totalmente descontente no Zenit, né? Aí a galera ficou até falando, o Gerson foi pro Zenit porque o pai dele obrigou. Não, o pai dele não obrigou. O pai do Gerson não obrigou o Gerson a ir pro Zenit. O Gerson quis ir pro Zenit. Tá ligado? E aí ele perdeu uma Copa do Mundo, deixou de levantar uma taça da Libertadores, deixou de ganhar mais um Campeonato Brasileiro. Tem coisa que não vale. Você falou que é mais fácil ter ódio do que entender a verdade. Explica pra gente melhor o que é essa verdade, porque quando uma das últimas suas entrevistas na Toca, você falou que nós brasileiros não acreditávamos muito nas palavras das pessoas, tal, e você falou que no Brasil só treinaria o Cruzeiro, por isso esse agito, né, do torcedor em relação ao que você falou. O que fez você mudar mesmo a sua palavra? E rapaz? Não, eu já vos disse que aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente,
era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabou por não ter espaço lá que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo a gente quer. Aquela resposta que ele deu foi para um cara que perguntou isso. No Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabou por não ter espaço lá que era o que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente quer ou não, é o maior clube da América do Sul. Jesus, olha... Ainda bem que o Flamengo e o Cruzeiro são amigos, né? Porque imagina um cara sai do Palmeiras, do Atlético Mineiro, um Vasco, sei lá. Vai treinar o Flamengo e toma essa. Quero saber por que você foi contraditório. Você saiu do Brasil falando que o único clube que você treinaria aqui é o Cruzeiro, pô. E aí? Bem, eu fui sair daqui, nós nos acertamos. Fui pro Oriente. Fala Oriente, né? Ele fala? Um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou no Médio Oriente. A guerra no Médio Oriente, acabou por não ter espaço lá que era o que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente quer ou não, é o maior clube da América do Sul. Não, eu me acertei com o Cruzeiro aqui e tal, a gente viu que eu ia sair, minha ideia não era voltar. Só que quando o Flamengo te chama, não tem como dizer não ao Flamengo. É o maior clube da América do Sul. Tipo assim, eu treinei o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não era o maior. Eu recebi proposta do maior. Não sou eu que tô falando. É o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim. E ninguém pode dizer não ao Flamengo e por isso eu aceitei voltar ao Brasil. Já pedi desculpas em relação a essa situação de ter dado uma opinião que não voltava e voltei a minha palavra atrás, mas em relação às outras situações estou muito tranquilo porque sei muito bem o que aconteceu. E muitos de vocês sabem, só que às vezes é melhor estar para o lado.